Olá, pessoal. Essa é a nossa aula de número 5 de Fundamentos do Google Earth Engine. Nessa aula, vamos estar tratando aí tabelas e vetores. Bom, então, hoje a gente vai aprender a utilizar a biblioteca de tabelas, né? Então, aqui no Brasil, essa biblioteca ela se encontra bastante resumida, né? A gente vai encontrar uma quantidade maior de dados, né, dos Estados Unidos e alguns países da União Europeia. A gente vai ver também na aula de hoje regras de importação, né? Já que a gente não tem tantas tabelas, tantas shapes para utilizar dentro da plataforma do Google Earth Engine, a gente pode estar importando as nossas próprias shapes, as shapes que a gente baixa lá do site do IBGE, por exemplo, né? Então a gente vai ver quais são as regras que a gente tem que atender, quais são os critérios, né, que esses arquivos devem atender para que sejam importados. A gente vai enviar os arquivos, os shapefiles, a uma aba chamada Assets, né? Esses assets é uma espécie de coletânea de dados pessoais que a gente pode ter dentro do Google Earth Engine. Então, não são apenas dados de shapes, né? A gente pode ter tabelas, arquivos de imagem também, geotiffs, né? Então, os assets é como se fosse a nossa base de dados pessoais, ok? E a gente, então, imagens de drones, né? Pode ser que a gente precise estar colocando imagens de drones e estar utilizando, né, o Google Earth Engine para fazer análise, né, geoespacial dessas imagens. Vamos estar criando aí as nossas coleções e recorte e visualização de mapas. Então, isso a gente vai ver na nossa aula de hoje. Bom, então, como eu tinha falado para vocês no início, há poucas tabelas ou shapefiles no banco de dados do Google Earth Engine destinados ao Brasil, né? O máximo que a gente vai encontrar lá é o mapa, né, a shapefile dos países do mundo distribuídos aí pela FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, esses mapas disponibilizados pela FAO, certo, dos países pelo mundo, eu acho que é uma das poucas shapes que a gente vai ter acesso, que vai ter algum dado aqui sobre o Brasil. Bom, então, mas isso é contornado pela função de importação, tanto de tabelas quanto de shapefiles, né? Então, a gente pode estar trabalhando na importação dessas shapes dentro do Google Earth Engine. Então, a gente pode estar utilizando aí as nossas bacias, né? A delimitação de um município, né? De uma área de preservação, ok? Então, ou de qualquer outro tipo de empreendimento, né, que tem aí uma camada shape, a gente pode estar fazendo essa importação. Claro que tem uma série de regras, né, para serem atendidas, senão esse arquivo ele não consegue ser importado. Mas assim que a gente importa essa shape, ela vai com todos os seus atributos, né? E a gente consegue fazer até algumas operações, né, em cima dessas shapes, né, em cima dessas camadas vetoriais, né? Então, análise espacial em cima de imagens e em cima de vetores, a gente é possível realizar dentro do Google Earth Engine. Então, quais são as regras, né? Essas regras elas são descritas no site de suporte da Google, né? Sobre Fusion Tables e sobre Shapes também, certo? E a gente fez um recorte aí das regras, ok? Então, para tabelas, elas não podem ultrapassando aí o tamanho máximo de 250 megabytes, né? A gente deve ter 1 megabyte por linha dessas tabelas, ou seja, a gente não pode ter muitas colunas, né?
e no máximo 5.000 propriedades ou 5.000 atributos. Cada tabela deve ter, só que é recomendado ter aí menos de que 100 atributos, ok? E menos de 1 milhão, né, de caracteres por célula, ok? Então a gente deve dar uma enxugada aí nesses valores, se possível. Bom, então essas são as regras para a gente estar importando as tabelas dentro do Google Earth Engine. Para a gente estar importando aí as shapes, né, a gente vai estar utilizando aqui que seriam os assets, né? Então, a gente pode estar enviando arquivos até 2 GB, né, de arquivos, e ele aceita Shapefile, DBF, CHF. Então, ele aceita todos esses formatos, que compõem aí a camada vetorial, mas às vezes até mais simples a gente enviar um arquivo zipado. Estou tendo algumas experiências enviando arquivo zipado que a gente baixa diretamente do IBGE e eu não estou tendo problemas com isso. Okay? Então a gente pode estar baixando os arquivos zipados e enviando para a plataforma do Google Earth Engine, que ele vai ler corretamente. A não ser que tenha uma coluna ou um campo ou outro dos atributos da shape que tenha caracteres longos, né? Porque uma da segunda regra é essa, né? Então a gente tem que ter menos de 10 caracteres por nome de campo, né? Então nome de campo, né, dentro de uma shape são aí as nossas colunas, né? Então o nome da coluna ele não pode ultrapassar 10 caracteres. Se ultrapassar, de fato, eu tenho que descompactar esse arquivo. Eu tenho que abrir esse arquivo dentro de um SIG convencional, né, dentro de um ArcGIS, dentro de um QGIS, e diminuir o campo, né, ou seja, o atributo dessa shape. Ok? Ou então até mesmo remover se ela não for interessante para a gente na nossa análise espacial. A gente tem que ter ainda menos de 255 caracteres por campo de texto, né? Então, mesmo aqueles atributos que vão armazenar texto, a gente não pode ter texto muito longo, ok? Senão vai dar um erro lá na hora de a gente enviar esse arquivo lá para o Earth Engine. E menos de 255 propriedades, né? Ou seja, a gente tem que ter aí menos de 255 colunas, né? Os nossos atributos dessa shape. Então, dá para a gente enviar um arquivo pesado, né? Uma shape de 2 GB é uma shape realmente com muitos detalhes ou muitos atributos, né? Só que tem que ter atenção aqui nos campos, né? Então, os campos, as colunas, elas têm que obedecer esses critérios aqui que a gente acabou de listar. Bom, então, ao importar um arquivo Shapefile, a gente pode chamá-lo em qualquer projeto e é possível inserir ainda a descrição das propriedades, né, desse shape e ainda compartilhar com a nossa equipe. Então, se eu estou trabalhando com o mapa de um estado, né, com os seus respectivos municípios, eu posso estar compartilhando essa shape com os outros integrantes da nossa equipe. Esse integrante ele não precisa necessariamente baixar essa shape lá do IBGE. A gente pode estar utilizando a função de compartilhar essa camada vetorial. O compartilhamento dos assets é permitido aí através do botão Share, né? Então a gente vai obter o link e esse link a gente vai estar passando aí para o restante da equipe para não ter esse trabalho aí de estar importando ou indo lá no site do IBGE baixar essa shape novamente, ok? Agora, claro que vai com o caminho do nosso usuário, né? O usuário proprietário dessa shape. Então, geralmente, quando a gente vai fazer o import, ele vem aqui dessa maneira: user Diogo Borbar, né? Que é uma parte aqui do e-mail, /sig,
PE municípios, ok? Então, ele vai geralmente com esse diretório quando a gente habilita, né, o compartilhamento dessa shape, né? Aí deve ir com um diretório de vocês, né, com um trecho do e-mail de vocês. Bom, então, hoje a gente vai partir já para a prática, né? A gente vai realizar a importação de um arquivo, shapefile, a gente vai utilizar a camada importada dentro de um script, né? Então a gente vai carregar essa shapefile, a gente vai gerar um mapa de índice de vegetação, ok? Mas dessa vez eu vou estar utilizando apenas um índice, ou então a gente já pega um índice pronto e vai estar utilizando o filtro de camadas shapefile. Por exemplo, eu tenho um mapa, né, de todas as bacias do Brasil, bacia hidrográfica do Brasil, ok? Das UPs, né, das unidades de planejamento. Então, eu quero selecionar apenas uma, então tem como a gente fazer esse filtro, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. E carregar o mapa recortado. Então, o recorte ele segue o mesmo comando clip que a gente vem utilizando para fazer os recortes, só que em vez de recortar uma área retangular, a gente vai fazer o recorte em forma aí da shape que foi carregada. Ok? Então, a gente vem aqui para o Google Earth Engine e vamos fazer aqui a prática, né, da nossa aula de hoje. Primeiro, vejam só, essa barra de pesquisa aqui, ela serve para pesquisar arquivos ou imagens do banco de dados da Google, né? Ou seja, imagens georreferenciadas, produtos de satélite, produtos de dados ambientais, o que mais? Shapefiles, tabelas, certo? Só que as tabelas e as shapes, elas se resumem mais aos Estados Unidos ou alguns países da Europa. Então, por exemplo, se eu digitar aqui FAO, né, ele vai mostrar aqui os países, né, as shapes dos países pelo mundo. Só que antes de digitar aqui FAO, vamos digitar o nome de um local, por exemplo, Rio de Janeiro. Ok? Então, quando eu digito o nome de um município, de uma cidade, certo? De uma região aqui do globo, ele vai procurar aqui, ó, Rio de Janeiro, Brasil, na cidade. Então, eu dou um clique e ele vai para a cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então, isso aqui é interessante para quê? Porque eu digitando o nome do local, eu não preciso ir buscar na internet as coordenadas do meu local de estudo. Posso simplesmente ativar aqui a aba do inspetor, clicar, né, sobre o determinado local que eu quero definir como área de estudo. E aqui a gente vai obter então as latitudes e a longitude, né, desse local. Então vocês vão salvar isso no bloco de notas. Aqui ele mostra até o nível do zoom. E a gente seria isso aí o nosso local de estudo atual. Então a gente pode estar digitando o nome do seu município ou da sua área de pesquisa, ao invés de ficar navegando aqui no mapa, né, arrastando, que seria um pouco mais, talvez, difícil de você achar o local. Ok? Vou dar um zoom out. E aqui eu vou carregar a shape do banco de dados, né? Uma das poucas shapes que a gente tem aqui no banco de dados da Google. Então, o FAO ele mostra aqui dados de solo, né? Isso aqui são dados raster, então isso aqui para mim, por enquanto, não interessa, mas aqui tem dados de evaporação, evapotranspiração, interceptação, né? Então, são produtos que vocês podem clicar aqui e investigar do que se trata esse produto, né? Então, geralmente vem uma descrição, vem as bandas, né? Os dados, ó, os dados aqui eles estão em milímetros,
os termos de uso. Então, geralmente nos termos de uso vem aqui dados sobre o autor, nesse caso aqui a FAO, citações, então a gente tem aqui as citações de alguns artigos científicos ou algumas citações de relatórios, né, que a gente pode estar estudando e entendendo mais sobre esse produto. E de repente é um produto interessante para a sua área de pesquisa. Ok? Então, interessante você sempre procurar por aqui uma palavra-chave nessa ferramenta de busca, né? Então, ele busca locais, ele busca imagens e produtos, né, ambientais e tabelas, né, que são aí as nossas shapes. Então, se eu clicar aqui nessa primeira, né, que é a FAO, tabelas aí dos países, né, da limitação dos países, eu posso fazer o import dessa camada para o nosso projeto e começar a explorá-lo. Então vamos importar ou colocar dentro de uma variável, né? A gente já aprendeu a fazer isso aqui através desse comando, só que em vez de ser a image collection, né, a gente tem aqui uma coleção de shapes. Vou importar, ele vem aqui para cima, né? Então a nossa importação eu chamei, é uma variável que ele criou, chamou de table. E para eu carregar essa tabela é o comando que a gente vai mais utilizar aqui no Google Earth Engine, né? Que é o map.add layer table. Né? Então, vamos executar. Faltou o ponto e vírgula, né? Como boa prática de programação. Mas aí ele executa sem um ponto e vírgula, mas é bom não esquecer aí do ponto e vírgula. Então ele vai carregar os limites, né, territoriais aí de cada país. Então ele carregou aqui do Brasil, Bolívia, Paraguai, né, África do Sul. Então ele vai carregando de fato todos os países aqui do mundo. Né? Então clicando em cima do Brasil, né, em cima dessa camada, ele vai retornar para mim, né, nessa primeira aba, né, do inspetor, ele vai retornar para mim a geometria, né, e as propriedades dessa camada. Então a gente tem aqui o nome Brasil, a área da shape, né, enfim, algumas propriedades aí dessa shape. Ok? Então essa daqui é uma das poucas shapes que a gente vai estar utilizando aí, né, de repente dentro de um projeto pessoal. Ok, vou apagar essa shape, vou apagar aqui esse comando. Ok, vou apagar tudo. Bom, mas eu estou interessado em utilizar uma shape pessoal, ou pelo menos uma shape lá do site do IBGE. Então a gente volta aqui para as 3 abas, né, do lado esquerdo aqui da nossa plataforma de desenvolvimento da Google. Onde a gente tem aqui os scripts, né, os exemplos, os scripts desenvolvidos, mas na segunda aba a gente tem as documentações, né, então ele vem aqui explicando cada função aqui do Google Earth Engine, e a gente tem a terceira aba que são os assets. Né? Então nessa aba aqui é que a gente faz o carregamento das imagens, das shapes, né, que a gente tem aqui no nosso banco de dados pessoal. Então, eu vou clicar aqui em New. Então, nessa opção aqui do New, a gente tem a possibilidade de carregar dados GeoTIFF, né, e dados Shape, né, e tabelas também, CSV, né, aquelas tabelas que a gente delimita, né, as colunas com ponto e vírgula. Eu vou carregar uma shape. Aqui ele dá a seguinte as opções, né, dos arquivos que ele vai suportar: SHP, ZIP, DBF. Né? Então ele dá aqui uma lista de opções de arquivos suportados, porque a shape
né? Se a gente ia carregar apenas o arquivo SHP, a shape não vai ser carregada, né? A gente precisa aí dos arquivos complementares, né? Que vão trazer dados aí do sistema de referência, então vai ter outro arquivo que é responsável pelos atributos, outro que é pelo desenho em si, né? Então a shape ela não é um arquivo só, né? O SHP, a gente precisa carregar todos os arquivos, né? E eles podem ser selecionados de uma vez só. Ou, como estava falando para vocês lá nos slides, que a gente pode estar carregando um arquivo zipado, né? Ou seja, contendo aí todos os arquivos necessários para carregar a shape, ok? Talvez a gente precise descompactar esse arquivo e alterar um atributo ou outro para que ele possa obedecer aquelas normas, né? Então, o tamanho do nome da camada, o tamanho dos atributos, né? Então, precisa talvez descompactar, fazer os ajustes e compactar novamente, né? Poderia ser esse passo a passo aí para que a gente não tenha problema de carregamento de shapes. Vou selecionar. A gente vai aqui, ó. Essa shape aqui, ela tem as bacias hidrográficas de todo o Brasil, né? Então ele vai sugerir o nome do arquivo aqui, que vai ficar na plataforma da Google. Ele está dizendo que tem um arquivo já carregado, porque de fato eu já tenho esse arquivo aqui na minha base. Se eu colocasse 2, ele não ia dar esse problema. Então aqui a gente vai deixar um default mesmo, né? A gente não precisa estar mexendo aqui nas propriedades da shape, né? A não ser que ela tenha, se a gente estiver trabalhando, né, com imagens ou com shapes que tem dados de tempo, né? Então a gente pode estar startando um intervalo, mas não é esse caso. E depois de fazer esse procedimento, né, simplesmente de carregar a zip e nomear ela aqui como é que a gente vai querer que apareça aqui no nosso menu dos assets, basta a gente clicar aqui em upload. Bom, esse procedimento, né, ele demora um pouco de fato, certo? Eu vou tentar carregar aqui. Aí ele vai abrir aqui uma aba, né? Ele vai ficar com a aba Task em amarelo aqui. E esse procedimento ele pode demorar 5, 10, certo? Até uns 10 minutos aproximadamente, dependendo do tamanho da camada shape que está sendo carregada. E dependendo também da internet, né? do usuário. Então, como eu estou carregando todas as bacias, as unidades de planejamento do Brasil, é uma shape relativamente grande, aí, com seus 26 megabytes, 30 megabytes aproximadamente. Então, de fato, vocês têm que esperar. Às vezes ele vai pedir aqui para atualizar, vocês podem dar uma atualizada para ver como é que está o processamento. E assim que ele terminar, ele vai ficar que nem esse texto aqui destacado aqui embaixo. Isso aqui foi um upload, né, de uma shape que a gente tinha feito anteriormente. Ok? Então ele vai ficar dessa maneira, mostrando que finalizou o upload. Então, realmente esperar. Às vezes ele não dá um aviso, né, de que terminou, enfim. Mas dá uma esperada aí de uns 10 minutos para que ele termine de carregar essa shape no nosso sistema. Eu vou cancelar essa porque de fato eu já tenho, então não preciso carregar novamente, que é a shape que é essa shape daqui, né? Que é das unidades de planejamentos do Brasil. Então é um arquivo de 26,59 megabytes, né? E aqui não tem nada na descrição, mas eu poderia até editar essa descrição, principalmente se eu for compartilhar essa shape com colegas, né, de trabalho, de equipe de trabalho, né? Então, bacias hidrográficas do Brasil.
né? Então, ficaria essa descrição. Aqui tem um resumo, não é todos os atributos, né? Mas a gente tem o resumo dos atributos que a gente vai encontrar dentro dessa shape, ok? Então a gente tem o código da unidade de planejamento, a gente tem o nome, né, dessa unidade, ok? Tem uns códigos, a gente pode estar editando aqui as propriedades também dessa shape, ok? E a gente pode estar salvando isso aqui, mas eu não vou salvar aí a descrição para a gente não, ok? Então, a shape foi importada e a gente pode então começar a fazer algumas operações em cima da shape. Se eu der 2 cliques nela, aqui eu posso armazenar ela dentro de uma variável ou simplesmente chamar o comando import. Então eu vou importar e ela está aqui. Certo? Então o sistema ele vai criar uma variável e vai armazenar essa shape aqui para a gente. Ok? E eu chamei essa tabela de table, chamei essa shape, né, de table, mas eu posso chamar aqui de UP Brasil, unidades de planejamento do Brasil. A gente já dá uma alterada nela. Bom, feito isso, né, a gente vai então carregar essa shape no nosso mapa. Então como é que a gente faz? map.add layer UP Brasil. Então ele vai carregar as unidades de planejamento do Brasil, ou seja, todas as bacias hidrográficas aí do Brasil. Então realmente é uma shape, né, com muita informação. Ok? Mas eu posso selecionar apenas uma bacia, né, pelo nome e fazer o recorte da minha área selecionando apenas essa bacia. Ok? Se você tiver problemas de internet para fazer um upload de um arquivo tão grande, feito esse, que é relativamente grande, você pode fazer o pré-processamento dessa etapa num SIG convencional, ou seja, selecionando apenas a shape, né, e que você deseja estar fazendo aí o seu estudo, né? Então, apenas uma bacia específica, por exemplo. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou filtrar uma bacia. Deixa eu ver aqui. Petrolândia. Vamos aqui dar um zoom. Eu vou filtrar uma bacia próxima àquele local, né, que a gente estava estudando. Então, na verdade, eram essas duas reservas daqui. Né? Ops, deixa eu dar um zoom. Então, eu vou filtrar essa bacia. Eu não sei o nome dessa bacia, mas aí tem como investigar pela aba de inspeção. Então, clicando aqui na aba do inspetor, eu vou dar um clique no mapa, aí ele vai abrir para mim as propriedades. Então, o nome da bacia Macururé, né? A gente tem aqui alguns códigos da bacia, né? Então a gente pode estar utilizando um desses atributos para fazer a seleção apenas dessa bacia. Então como é que a gente faz isso? Vou deixar esse map de layer comentado, que eu não vou executar ele agora. Vou fazer o seguinte, vou criar uma variável, vou chamar ela de bacia ma, né? E vou carregar as nossas unidades de planejamento, UP Brasil, e vou fazer um filtro. Se eu apertar Ctrl barra, ele vai listar
uma série de filtros que eu posso estar utilizando, ok? Eu não vou filtrar pelas bordas nem por datas, certo? Eu vou estar utilizando um filtro através do metadado, ok? Então, vou selecionar aqui pelo nome ou pelo código dessa bacia. Então, o metadata, ele pede 3 atributos. Ele pede primeiro o nome do campo, né, o nome da coluna, certo? O valor dessa coluna, né? Então, a coluna seria UPH, né? Underline SG. O valor seria o Macururé, né? Ou podia estar passando o valor aqui do código da bacia, né? Ou da unidade de planejamento. Ok? Então, ele recebe 3 atributos. Se eu apertar Ctrl espaço novamente, ele já mostra aqui que são 3 atributos que são necessários. O nome da coluna, o operador e o valor dela. Então, primeiramente, o nome. Lembrando que todos esses campos, né, que a gente vai preencher agora, eles precisam estar em aspas simples. Né? Então, aqui aspas simples, o PHSG é o nome da nossa coluna. O operador. O operador, a gente tem uma série de operadores, né, que a gente pode estar utilizando aqui no metadado. Deixa eu ver se... eu acho que ele só abre a descrição dos operadores na documentação. Ok? Mas o operador que a gente mais utiliza é o equals. Né? Só que tem que vir aí entre aspas simples também. Então, equals. Então, a gente está passando o número da coluna, né? O nome da coluna, o operador de igualdade e o valor. Né? Qual o valor que a gente quer que apareça aí nessa seleção? Macururé. Macururé. Do jeito que está aqui, né? Com acentuação e tudo. Ponto e vírgula. E vou pedir para adicionar essa bacia no nosso mapa. Para ver se ele seleciona apenas essa bacia. E está aqui. Né? Deixa eu ajeitar esse zoom. Está aqui, então, a nossa unidade de planejamento. Ok? A partir de uma coleção. Né? Então, a gente tem uma coleção de bacias, né? Uma coleção de shapes, que eu carreguei aí através de um arquivo zip. E eu estou selecionando apenas uma região, né? Uma unidade de planejamento. Ok? Então, bora fazer então o NDVI. Né? Só que o NDVI eu vou fazer um pouco diferente, né? Já que a gente já fez utilizando as equações, os métodos personalizados, bora carregar um NDVI aqui da biblioteca, ok? Eu vou chamar aqui vamos ver aqui o NDVI, vamos ver as opções. XD aqui, tem do NOA, né? A gente pode estar chamando aqui do NOA. Pode ser esse, deixa eu ver esse primeiro aqui. Pode ser esse aqui também. James NDVI, do NOA também. Aqui ele mostra as bandas. A gente tem duas bandas, que é uma banda com o valor do NDVI, que vai variar de -1 em 1, e uma banda destinada aí à qualidade, né, ao controle de qualidade. De termos de uso, ok. Eu vou copiar, né, esse diretório, eu podia fazer o import. Então, vou copiar e vou criar uma variável chamada NOA e colar o que a gente copiou lá dessa biblioteca. Ok? Então, a gente vai pedir
para essa coleção de imagens do NDVI ser armazenado nessa variável Lua. Então, feito isso, eu vou carregar o NDVI, certo? Isso aí esse é um produto global, né? Só que eu vou fazer o recorte só para nossa unidade de planejamento. Então fica assim, ó. Lua, ponto. Vamos fazer uma operação de redução, né? Passar aqui a mediana, valores medianos, e vou pedir para ele fazer o recorte da bacia. Então, veja só, eu só consigo fazer o recorte se eu aplicar uma redução, né? Eu não consigo fazer o recorte utilizando aí em cima de uma coleção, né? Em cima de uma coleção de imagens eu consigo aplicar um filtro, mas não recortar todas as imagens, certo? Então, para fazer um recorte eu preciso aplicar uma redução. Uma redução podia ser a média, pode ser a mediana, valor máximo, valor mínimo, né? Então, clipe bacia. Aqui eu vou estar passando um parâmetro nu, mas eu poderia terminar o nosso map add layer aqui, ok? Vou terminar aqui, depois eu vou explicar um pouquinho esse parâmetro nu, né? Para vocês verem que a gente pode carregar dessa maneira. Então, aí ele mostrou um erro aqui, certo? Então, bora verificar no console. Ó, bacia não foi definido no escopo, né? Então, bacia não foi definido no escopo, sim, porque é bacia MA, né? Aqui embaixo, bacia MA e não simplesmente bacia. Então, é interessante que vocês sempre dêem uma olhada no console, né? Caso aí dê algum problema para vocês conseguirem identificar qual é o erro. A interpretação da mensagem do console vai ajudar vocês bastante, né, na construção aí do seu algoritmo. Então, eu vou pedir novamente aqui para ele rodar. Então, são muitas imagens, né? A gente voltar lá na descrição dele. Deixa eu ver se ele mostra aqui desde 81 até 2013. Né? Então, são dados aqui desde 81 até 2013. A gente tem o que aqui? Deixa eu ver se ele mostra a resolução espacial. Não, tem que, de fato, acessar a documentação. Pronto, então tá aqui. Agora os pixels são bem grandes, né? Mas como a bacia aqui ela não é tão pequena, não ficou tão distorcendo aqui. Se eu clicar em cima de uma região aqui, ele vai dar o valor do NDVI, né? dessa região. Ok, então tá aqui nosso layer. Observe que ficou só o layer. E aqui é interessante que eu posso controlar a transparência dele, né? A gente pode controlar aqui a transparência dessa camada, que aí, por exemplo, eu vou clicar aqui em cima da área da mata, a gente espera que o NDVI um pouco maior, né? E se a gente clicar numa área que não tem mato, ou tentar clicar em cima de uma área urbana, deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Aí ele vai dar um NDVI um pouco menor, né? Então, tá aqui o nosso NDVI. Aqui no gráfico ele só vai mostrar o NDVI desse ponto e a banda de controle de qualidade. Sim, eu ia falar aqui do parâmetro, né, que a gente passa dentro do Map Add Layer. Geralmente a gente passa 3 parâmetros, que é o valor da imagem ou a imagem em si. O segundo parâmetro é o valor da paleta de cores, certo? Como a gente está trabalhando com um produto pronto, ele tem aqui uma paleta de cores já personalizada. Né? E por fim,
a gente passa o nome da camada. Como a gente não passou o nome de nenhum nome dessa camada, ela aparece aqui para a gente como layer. Layer 1. Okay? Então, mas eu quero que ele apareça aqui Noah. Né? Então, fazer o seguinte, eu não vou especificar a paleta de cores, então eu passo null, certo? Então ele vai utilizar o default, ele vai deixar esse vermelho mesmo. E aqui eu passo, entre aspas, simples, o nome Noah. E agora quando a gente rodar, ele vai, em vez de layer 1, ele vai estar executando com o nome de Noah. Ok? Então isso aqui é interessante para caso vocês estejam trabalhando com múltiplas camadas. Eu vou criar mais uma variável enquanto ele está rodando, ok? Chamada modes. Então aqui eu vou carregar um NDVI do satélite modes. Então a gente vem aqui, vegetação. Esse aqui primeiro mesmo. Então, Image Collection, modes 006. Ok. Aqui a gente tem dados de 2000 até 2021, né? Então o satélite ainda operando, diferente do outro. Aqui a gente tem uma descrição, né, do que se trata, os dados de índice de vegetação desse satélite. A gente tem as bandas, né? Então aqui na banda 1 a gente tem o NDVI, na segunda o EVI, os termos de uso e os artigos relacionados. Então vou copiar. Vamos criar aí a nossa variável modes, que vai receber a nossa coleção, aqui o código da nossa coleção. Não esquecer do ponto e vírgula. Né? Não esquecer do ponto e vírgula depois do comando. Depois disso, vamos chamar novamente o map add layer modes ponto medium. A gente pode estar chamando aqui valores máximos, certo? Ponto clip bacia M é o nome da nossa camada que a gente vai recortar, nu, e aqui a gente passa o nome da camada, seria modes. Então aqui ele retornaria valores máximos, certo? A gente pode retornar valores mínimos também, né? Mas para retornar a mediana, pois a gente vai comparar com o NOAA de cima, né? Só que o NOAA aqui ele tem um intervalo, ele começa mais cedo, né? Ou seja, a gente tem intervalo temporal dos dados a partir de 1981 e no modes aqui a gente tem dados a partir do ano 2000, né? Então não dá para fazer uma comparação assim direta, né? Mas pelo menos a gente visualizar as duas camadas aqui, os valores medianos, né, que foram obtidos aí com esses dois produtos para essa bacia. Só que o modes ainda tem uma vantagem, né, porque ele vai gerar aí para a gente o EVI, né? Então ele gera dois índices de vegetação, enquanto o satélite do NOAA aqui ele vai gerar apenas uma informação, né? Ele só vai gerar o NDVI. Já está terminando de carregar o NOAA, né? E vai carregar agora o modes. Pronto, aí ele demora um pouco para carregar, por quê? Porque eu não coloquei aqui, se vocês perceberam, coloquei nenhum filtro de data, nenhum filtro de local, então isso requer um pouco mais de processamento, não do meu computador, né? Isso aqui é mais processamento lá dos computadores da Google. Então, ele está pesquisando dentro de todo o banco de dados, né? Ele está utilizando todo o banco de dados aqui. Então, se eu quiser uma pesquisa mais rápida, basta a gente selecionar filtros, né? Por geometria, né? Eu passaria aqui a UP do Brasil. Opa, UP do Brasil não, a bacia, né? De Macururé.
E a gente passaria também aqui o filtro por datas, né? Opa, a gente pode ficar aplicando vários filtros, né? Então, filter date. Então, a gente passaria aqui a data, né? Modelo ano, mês e dia, né? Entre aspas simples e com hífen. Então, por exemplo, 2019, mês de janeiro, e dia 1º até, né, vírgula, 2020, dezembro de... Ok? Então, isso aqui já seria uma espécie de filtro que tornaria mais ágil aí nosso processo. Mas eu estou querendo saber todo o banco de dados, né? A gente não vai aplicar esses filtros aqui. Então, quando a gente dá um clique, ele vai na camada que está mais acima, né? Então ele vai calcular aqui. Não, ele pegou as duas, né? Ele pegou o NOAA, né? Ele realmente pegou as duas, hein? Pegou o NOAA e pegou o Moody's, né? Então ele pegou aqui o NDVI, o EVI do Moody's, e ele pegou aqui o NDVI do NOAA, ok? Só que no Moody's a gente tem ainda a reflectância da banda 1, banda 2, banda 7, tem o ângulo zenital do Sol, tem o azimuth relativo, tem o dia do ano, né? Então, tem uma série de atributos aqui dentro do Moody's em comparação ao NOAA. Então, por isso que ele acaba demorando também um pouco mais por conta disso. Então, quando a gente dá um clique, né, ele mostra o NDVI quase, né, bem próximo. Deixa eu tentar dar um clique aqui na área de mata para ver, né? Bem próximo, o NDVI 0,54, né? 0,54, aqui 0,57, ok? Então, de fato, a gente tem aqui produtos, valores medianos, né? Bem próximos um do outro, pelo menos para a região de mata, né? A gente não considerou aí... Deixa eu botar um pouco. Pronto. A gente não considerou aqui campos mais abertos, né? Onde a gente poderia ter, de repente, um desmatamento ou alteração da cobertura nessas regiões, né? Aqui eu clico em qualquer local, que dá uma diferença um pouco maior, né? Porque aí aqui a gente tem uma variação maior dessa cobertura, né? Na mata não, na mata a gente vai ter de fato uma variabilidade espacial, temporal, né? Um pouco menor, né? Pronto. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente aprendeu como carregar arquivos shapes para dentro do Google Earth Engine. A gente viu como é que faz o recorte das imagens, né, utilizando aí essas shapes, né, e a gente carregou, né, os produtos prontos aí do NDVI para dentro aqui do nosso projeto, ok? A gente aprendeu um pouco mais também sobre a ferramenta de pesquisa aqui do Google Earth Engine, que a gente pode pesquisar por locais, além de arquivos de imagem e tabelas. E dentro aí da nossa prática, né? Dentro aí da nossa prática que a gente estimou aí para a nossa aula de hoje, foi tudo realizado, né? Então, esses códigos vão ficar disponíveis, né, para vocês, né? Então, vocês vão ter acesso a esses códigos aqui, né, para tirar dúvidas ou para tentar executar na máquina de vocês. E espero que vocês tenham gostado aí da parte de fundamentos, né, do Google Earth Engine. E esse curso de fundamentos, né, traz aí
todas as funcionalidades básicas ou todos os conhecimentos básicos que você precisa para iniciar a utilizar aí essa ferramenta com um pouco mais de eficiência, entendendo, né, o que é que está acontecendo aqui. Porque nos scripts de exemplo, né, deixa a gente abrir aqui uma nova guia para a gente não perder o código. Então isso aqui a gente faz com bastante frequência, né, abrir mais de uma guia. Né, então, tem um código que você está desenvolvendo, tem um código, né, de exemplo aqui que você pode estar olhando. Então aqui é bom a gente sempre dar uma olhada nos códigos que tem pronto. Né? Então a gente tem um código aqui de diferença normalizado. Né? Ele faz um algoritmo especial aqui do MODES. Né? Então esse aqui é um algoritmo implementado aqui pelo MODES. Apesar que esse algoritmo aqui ele acaba funcionando para qualquer satélite. Né? Ele aplica essa equação do índice de diferença normalizada. Então, basta passar a banda do infravermelho e do vermelho que esse algoritmo ele faz a computação do NDVI. Né? Então, aqui a gente tem uma paleta de cores que a gente pode pegar para o projeto da gente. A gente tem aqui a questão do Map Center, né? Então, o Set Center, que ele vai centralizar sempre na nossa área de estudo. E aqui o Map ADD Layer, né? Só que aqui ele pegou e botou, né, já que ele declarou a paleta aqui, mas ele não declarou os valores de máximo e mínimo. Então ele tem que passar aqui como parâmetro os valores de máximo e mínimo. Né? A gente tem o reduces de regiões, né? Então ele aplica aqui máximo, valores máximos, né, dentro dessa redução. Então, com isso, vocês vão entendendo o que vai de fato acontecendo aqui em cada código, né? Então a gente tem recorte aqui da composição. E essa base, né, ela serve de fato para vocês entenderem um pouco mais. Claro que a gente vai se aprofundar, né, nesses códigos, a gente vai ver algumas funções mais especializadas, a gente vai ver mais aplicações do Google Earth Engine nos próximos cursos, ok? Então, espero que todos tenham gostado até aqui e a gente se vê no próximo curso.